Navegando pelas assustadoras páginas da internet, encontramos algumas creepypastas que mais nos traumatizaram até agora. Uma história completa que destrói a infância. Estamos falando sobre a verdadeira história de Phineas e Ferb. Phineas and Ferb é uma série original do Disney Channel, criada por Dan Powenmire e Jeff Swampy Marsh. Sua estreia oficial foi em 1º de fevereiro de 2008. A série segue as aventuras de Phineas Flynn e o seu meio-irmão britânico Ferb Fletcher durante as férias do verão. Todos os dias os meninos embarcam em um grande projeto novo que irrita a irmã Candace, que sempre tenta revelar suas travessuras para a mãe, Linda Flynn Fletcher. Os irmãos têm um ornitorrinco de estimação chamado Perry, que leva uma vida dupla como espião do ALCA, a organização sem sigla legal, que se encarrega de frustrar os planos do Dr. Heinz Doofenshmirtz, um cientista maluco que quer acabar com a Terra. Esta é a história da série que todos nós conhecemos, mas infelizmente a verdadeira origem remonta a muitos anos, ao ano de 1993, em uma pequena cidade mineira chamada Yelchin, na Rússia, agora um lugar em ruínas que praticamente desapareceu na neve. Em uma casa humilde morava com sua família uma garota chamada Candace Flynn, vítima de uma infância cheia de transtornos. Candace tinha um irmão mais novo, Phineas, que era hiperativo demais. Quando eram apenas bebês, seus pais se divorciaram, ficando aos cuidados de sua mãe, que nunca prestou atenção suficiente a Candace, devido a todo o trabalho que seu irmão exigia. Eles se mudaram para a cidade de Danville, nos Estados Unidos, e sua mãe se casou novamente com o britânico Lawrence Fletcher. Lawrence teve um filho com um grande problema mental, Ferb, que mal conseguia falar. Candace sempre foi excluída. Sentia que não se encaixava na família, então desenvolveu uma imaginação sem limites. Todos os dias, Candace contava à mãe os efeitos incríveis que seus irmãos haviam realizado em sua ausência. Mas eles eram tão implausíveis que ela nunca acreditou nela. Sua mãe, já entediada com a situação, decidiu levar Candace a um especialista, o psiquiatra Heinz Doofenshmirtz, que a diagnosticou com esquizofrenia grave. Eles prescreveram muitos medicamentos fortes. Como resultado do uso das drogas, a situação de Candace piorou. Essas drogas psiquiátricas, que se destinavam a acalmar seus impulsos erráticos, também tinham os efeitos colaterais. Ela dependia para tudo com elas. Apesar de estar sempre medicada, Candace não parava de imaginar seus irmãos fazendo milhares de aventuras malucas. Vendo que nada estava funcionando, eles recomendaram que ela mantivesse um diário de terapia no qual registrasse cada uma das aventuras de Phineas e Ferb, explicadas em detalhes. Vendo que as recomendações do médico não surtiram efeito, ela passou a usar drogas pesadas para escapar da sua mente. Aos 14 anos, Candace Flynn já era viciada em dietilamida, de ácido lisérgico, o que aumentou sua distorcida apreciação da realidade. No início de 2007, Candace Flynn foi encontrada morta em seu quarto, junto com uma nota escrita na última página do seu diário. Os legistas deduziram que Candace havia morrido de overdose. No final do ano, a mãe perturbada de Candace ofereceu as histórias aos escritores da série. E em 1º de fevereiro de 2008, uma versão alterada do mundo de Candace, chamada Phineas e Ferb, é lançada mundialmente. Você acha que isso é verdade? Parece que tudo se encaixa. Temos a convicção de que é tudo mentira, embora seja muito assustador, certo? Eu tinha 23 anos e já estava morando sozinho há alguns anos. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha apenas 18 anos e não tinha nenhum parente próximo. Por isso, quando eu fiquei desempregado, fiquei muito preocupado. Tinha que pagar o apartamento ou estaria na rua. Por isso, durante semanas, não perdi um único dia para sair e procurar emprego. Até que vi uma placa em uma locadora de games e filmes. Entrei, falei com o proprietário e me deu um trabalho sem me fazer perguntas. Estava muito feliz. Finalmente tinha dinheiro suficiente para pagar a casa. Além disso, os primeiros dias foram ótimos. Estava turno da noite, então trabalhava das 20 horas à meia-noite. As coisas estavam calmas e eu não precisava me esforçar muito. Mas em uma daquelas primeiras noites, tive uma sensação estranha. Era como uma premonição de que algo estava para acontecer. Fora da loja, a neblina havia tomado conta de tudo. Mal podíamos ver o que havia do outro lado da rua. Os últimos clientes haviam ido embora e apenas eu e o segurança havíamos ficado. Já era tarde e queria ir para casa, mas ele me avisou que a situação estava complicada com aquela neblina tão densa. Por isso decidimos esperar um pouco para ver se iria se dissipar. Estávamos assistindo um filme, até que me pediu para ir com ele até o depósito para pegar algumas séries antigas e levá-las para a loja. O depósito tinha acesso pela rua, então tivemos que sair. Era um lugar escuro e muito frio.
Uma vez lá dentro, começamos a remover um monte de caixas. E de repente, uma janela se abriu e uma rajada de vento fez com que a pilha de caixas caísse justo na minha direção. Não vou mentir, estava com medo. Mas ao ver o guarda caindo na gargalhada, me acalmei. Ele empurrou as caixas e eu me sentei, olhando fixamente justo para um título. Era uma fita que estava escrito na parte de fora: Looney Tunes, o Patolino Assassino. Em seguida, um arrepio percorreu meu corpo. Aquela sensação me lembrou de momentos traumáticos do meu passado. O guarda me perguntou se eu estava bem e mostrei a fita. Ele sugeriu que eu a levasse para dentro para vê-la. No começo eu disse que não. Algo dentro de mim sabia que não era uma boa ideia. Mas no final acabei aceitando. Inseri o vídeo no reprodutor de VHS e preparamos algo para comer. Imediatamente a introdução de Looney Tunes apareceu na tela. Meio distorcida, tinha uma espécie de efeito nebuloso. Não havia música, o que realmente me chamou a atenção. A frase Looney Tunes apresenta também estava diferente. Ia se aproximando lentamente do espectador, mas tão devagar que parecia que havia algum tipo de erro. Estava tudo muito estranho. O guarda me olhava com uma cara de não entender nada e continuava devorando seu sanduíche. Eu, sem saber por que, estava com medo. Na introdução, de repente apareceu uma espécie de mãos mal desenhadas e com um líquido vermelho. E uma voz disse: "Isso é o que vocês nunca vão esquecer, meus amigos", seguindo de uma gargalhada muito alta. O guarda achou divertido. Pensou que fosse algum tipo de piada. Lá fora o nevoeiro estava ainda mais denso. Já não dava para ver mais nada do lado de fora. Não podíamos ir para casa, então decidimos continuar com o episódio. A intro havia acabado e agora víamos um círculo preto. Era parecido com os que são normalmente encontrados em desenhos animados, que ficam menores e surge um personagem. Mas desta vez foi o contrário. Foi ficando maior até ocupar a tela inteira. Logo depois o Pernalonga apareceu. Estava andando e a cena se repetia uma e outra vez. De repente, foi visto tirando uma cenoura do bolso e começando a devorá-la. Não comia normalmente, estava furioso. A próxima cena era o mesmo personagem sentado no galho de uma árvore, também com uma qualidade gráfica muito ruim. E de repente, surgiu um novo diálogo que parecia ser dirigido ao espectador. "Tem certeza que quer ver isso, velhinho? Não pode sentir minha dor?" E imediatamente depois, a câmera deu um zoom em seu rosto. O zoom nos permitiu ver como chorava incontrolavelmente enquanto saía sangue de seu nariz. Olhou diretamente para a tela e disse: "Ele me machucou. Não provoque nem o procurem." Nesse ponto, tanto eu quanto o guarda estávamos incomodados. Era tudo muito estranho. Embora tenha sugerido que era melhor parar naquele ponto, ele quis continuar. Então, me aguentei. Na cena seguinte, Pepe Le Pew e sua namorada gata foram vistos discutindo. Aos poucos, as coisas se complicaram e eles acabaram se agredindo, mas se batiam de uma forma brutal. A câmera deu um zoom no rosto da gata e seu aspecto era terrível. Tinha sangue por toda parte. E assim que se aproximou, também vimos que o osso de seu pé direito estava para fora. O estranho era que tudo estava meio distorcido, menos o osso, que parecia humano. Havia sangue por todos os lados e ruídos de luta, até que de repente o Patolino apareceu dizendo: "De novo com suas brigas de casal? É isso que vocês querem que as crianças vejam? É melhor deixarmos mais divertido." E de repente o Patolino puxou uma faca e apunhalou a gata várias vezes. O sangue jorrava em todas as direções. Era horrível. Podíamos ver sua cara de louco, sorria descaradamente. Pepe Le Pew também parecia estar feliz. Era uma cena mais do que estranha. Naquele momento queríamos pausar o episódio, mas era impossível. Os controles estavam falhando e as luzes começaram a piscar. Na tela víamos o Patolino decapitando o Pepe Le Pew e depois o exibindo para a câmera. Gritava como se estivesse possuído. "É isso que as crianças querem. Vocês gostam de sangue? Logo suas cabeças serão minhas também." E de repente a cena mudou e vimos o Patolino comendo as entranhas de seu amigo. O pior dessa cena era o barulho. Era muito sombrio e descritivo. Desviamos ligeiramente nossos olhos, mas a seguinte logo chamou nossa atenção. Era o Patolino se aproximando da câmera, indo aos poucos, como se estivesse avisando que seríamos os próximos. A imagem foi cortada de repente e ouvimos mais uma voz. Era a voz de uma garota pedindo ajuda. "Não deixe que cortem minha cabeça."
Estávamos pálidos e morrendo de medo. Queríamos sair correndo da loja, mas as portas estavam trancadas. As luzes começaram a piscar e parecia que não tínhamos como escapar. O guarda, em um ataque, agarrou sua pistola e atirou em si mesmo. Caiu no chão e eu só pensei em fugir. Quebrei uma janela e voltei para casa. Pior, no dia seguinte, pude ler uma trágica notícia. O proprietário e o guarda da loja Video World haviam morrido naquela noite. O dono não havia estado conosco. Não entendi o que estava acontecendo. Mais tarde, soube que sua esposa o encontrou com a garganta cortada e sem as vísceras em sua cama. Na parede haviam pintado com sangue. Seria o pesadelo de toda a cidade. Patolino.